Quando eu cheguei lá no evento, eu procurei uma cadeira e sentei logo uma das primeiras. Aí você entrou e começou a falar de fórmula de lançamento. Eu te juro, eu sentei largadão, cansado no banco, olhando. Aí eu comecei a te olhar, largado na cadeira, e falava, porque dá pra faturar 6 em 7. Eu dizia, que é 6 em 7? Não sei nem o que é 6 em 7. Até então eu olhava assim, esse cara, tô perdendo tempo, esse cara tá me enganando. E a minha esposa, pelo amor de Deus, gastou dinheiro com isso. Só que aí você começou a vir com questão das pessoas com os cases, né? E as pessoas começaram a dar depoimento, aí eu já comecei a me agitar na cadeira. Faz sentido, parece que é verdade. Não é 100% enganação. E comecei a me ajeitar na cadeira. Aí já cruzei a perna, peguei o caderno. Aí já comecei a fazer a anotação. Aí anotei, sei que já pro final da noite eu já tava super animado. Sério, ele mandou vários prints, animado. Assim, aí comecei a tirar foto, mandar pra ela, gravar. Aí já mandei gravação pra ela. Eu disse, tô anotando tudo. Chegar em casa eu tenho milhões de coisas pra gente conversar. Exato. Esse é o podcast Faixa Marrom, uma conversa com alunos e alunas da fórmula de lançamento que fizeram 100 mil reais, literalmente 100 mil reais, 6 dígitos, em 7 dias. 100 mil em 7 dias, 6 em 7. Hoje eu tô aqui com o Rodrigo e com a Ligiane. Tudo bom, gente? Tudo bem, Érico? Hoje eu tô muito feliz, muito feliz. Assim, eu não sei se dá pra ver na minha voz, mas fazia um tempo que eu não surfava. E ontem eu surfei, e foi muito bom. Até disse no meu Telegram o que aconteceu, e foi muito bom. Então hoje eu tô bem humorado, acredite ou não. Mas assim, conta pra esse pessoal que tá escutando a gente, em que vocês fizeram um 6 em 7? Em que área, que nicho? Então, o nosso nicho é saúde intestinal para profissionais da área de saúde. O subnicho é modulação intestinal. Então, a gente fala principalmente para nutricionistas, para médicos e para todos os profissionais da área de saúde que querem atuar com a modulação intestinal na sua prática clínica. Basicamente, seu Insta chama Descomplicando Intestino. Vai ser interessante. Vamos desenrolar esse intestino aí. Vamos. Mas assim, antes disso, eu queria saber de onde vocês estão falando. Porque o seu sotaque eu não consegui pegar de cara. Qual que é? Então, eu sou mineira e a gente tá... Você Sério. É mineira, você não tem o sotaque de mineira. Não, mas aconteceu? É porque... Então, é isso que eu vou falar agora. É uma mistura. Então, eu sou mineira e fui criada aqui no Pará, em Belém do Pará. Mas estávamos morando no Rio de Janeiro, então... Ixi Maria, isso é uma mistura de mineira com paraense e uma filha carioca. E uma filha carioca. Você, Rodrigo, você é de onde? Eu sou paraense. Eu sou natural de Belém. De Belém. Então é um paraense com uma mineira que tiveram um filho carioca. Que tiveram um filho carioca. E, gente, me diz, vocês moram hoje em Belém? Estamos morando em Belém, provisoriamente. Provisoriamente. Por que você falou provisoriamente? Tá pretendendo mudar? Isso. A gente pretende futuramente voltar a morar no Rio. Esses são os nossos planos, né? Gente, Rio é uma relação de amor e ódio pra muita gente. É o amor intenso e o ódio intenso. Ou você ama ou você odeia. No nosso caso, a gente ama. No caso, a gente acabou amando até demais. Total. Ou você ama e odeia. Porque o carioca que ama também odeia, né? Verdade. E o que faz o Rio ser um lugar que vocês queiram voltar a morar? E quando você fala, é a capital mesmo, né? Você tá falando? Sim, a gente morava na capital. Sim. Por que voltar a morar no Rio, na capital? O que faz vocês amarem o suficiente para deixar essa beleza, essa terra fresquinha do Pará? Então, na verdade... E pra terra mais fria ainda do Rio? Na verdade, Érico, toda essa história a gente te conheceu e todo o nosso movimento no marketing digital, ele se consolidou lá no Rio de Janeiro. Então existe aí tem todo um contexto, né, na verdade, e que não é só a cidade em si, mas é tudo que a gente conseguiu construir e começar a trabalhar, né? Tudo foi lá, foi acontecendo lá, tanto que a gente resolveu ter a nossa filha lá e não fazia parte dos nossos planos retornar a Belém, mas aí você vai entender à medida que a gente for
contando e contextualizando porque hoje estamos descomplicando o intestino. Você vai entender por que a gente está aqui fazendo um pit stop novamente em Belém. Então vamos lá, como é que isso tudo começou? Então, eu vou contextualizar para que tudo faça sentido, né? E aí a gente chega então no Descomplicando o Intestino. Eu sou formada em nutrição, me formei em nutrição desde 2008, mas desde que eu me formei eu sabia que eu não ia atuar como nutricionista da forma como tinham me apresentado na faculdade. Então eu sempre tive o intuito de empreender, de fazer meus cursos, só que naquela época a gente não tinha, né, a clareza que hoje tem para trabalhar com marketing digital e nem fazia ideia, na verdade, que a gente poderia, né, alcançar tantas pessoas e escalar tanto através do digital. Então, mas eu sempre tive em mente que eu queria empreender, que eu queria fazer cursos. Então, para mim, a carreira acadêmica ela era certa. Então, eu me formei em nutrição, mas eu tinha em mente fazer toda uma trajetória acadêmica que na minha cabeça, né, fazer mestrado, doutorado, todo o caminho que eu percorri até hoje, fazia todo sentido para que eu pudesse gerar uma autoridade, me consolidar de alguma forma e aí, então, começar a comercializar os cursos que para mim fariam sentido. Então, para mim, essa trajetória, ela era uma trajetória muito planejada, porque eu queria justamente empreender e fazer cursos de atualização e capacitação justamente para profissionais da área de saúde. Então, o empreendedorismo, ele sempre existiu dentro de mim. Ainda com 19 anos, eu já tinha essa vontade. E aí, nesse plano, né, de carreira, onde eu tinha que me qualificar, me atualizar para que eu pudesse, em si, acreditar que eu tinha autoridade suficiente para entrar no mercado e aí oferecer cursos, eu acabei me submetendo a um concurso aqui em Belém do Pará para professor efetivo da universidade. Sério, eu passei por isso. Nossa, tava indo tão bem! Isso! Você fez concurso? Se eu soubesse, eu deixava aqui nessa live, não? Não! Aí olha o que aconteceu. Eu cometi esse relapso. Não, assim, isso é brincadeira. O que acontece? Eu era muito novinha, né? E aí... o que acontece, não tinha juízo, né? A mãe, né, sempre com o pai por trás. Ai, meu filho, o concurso é o melhor. Nossa Senhora. Então, mas assim, a gente vai construindo um mindset. O meu mindset, embora eu já tivesse aquele bichinho do empreendedorismo dentro de mim de forma nata, eu sempre fui muito criativa, sempre quis fazer coisas que a maioria ali não estava fazendo e que pra mim fazia sentido, sabe? Sempre fazer alguma coisa diferente. E aí, o que acontece? Nesse meu plano de gerar autoridade, naquela minha ideia ali de mindset que eu tinha, né, bem imatura, eu acreditava... Eu tenho que falar pra equipe. Eu falo pra equipe, sem concurseiros e sem corintianos. Duas coisas que não se tolera nesse... Corintiano é ruim, eu não sei o que é pior, o concurseiro ou o corintiano. Ela fala, Érico, esse cara é... Aparentemente esse cara é corintiano, deixa. Tá bom. Mas você torce pro Corinthians, Dijane? Não, eu não torço pelo Corinthians. Então tá bom, fechou. Pelo menos não é as duas coisas. Sim. Tá bom, tá perdoada. Mas vamos lá. Você prestou o concurso. Foi. Aí eu tinha 25 anos, eu de fato não achei que eu ia passar, sério, de verdade. Eu achei que era uma oportunidade de eu verificar ali, né, qual seria... Foi o único concurso que eu fiz na vida, na verdade, porque realmente eu sempre quis ser empresária. Foi o único concurso. E aí eu passei. Quando eu passei, eu fui me desconstruindo logo no período de estágio probatório. E eu percebi que eu não ia conseguir combinar aquela vida que eu sempre almejei de empreendedorismo, né, com os meus cursos, com a vida de serviço público federal. E aí eu me vi numa situação problemática. E nessa desconstrução ali, né, daquilo que realmente eu queria, eu fui tentando me adaptar, não sei porquê, mas eu hoje acredito que o meu mindset ali, ele não estava tão fortalecido, sabe? E eu comecei a me adaptar ao que todo mundo achava que era maravilhoso, né? Que era um plano de carreira, que eu tinha passado muito jovem. E aí eu fui tentando me ajustar numa situação que nunca pra mim me coube. Mas fui tentando. E fiz isso durante uns 3 anos. E nesses 3 anos que eu tentei, que eu me forcei, eu fui me distanciando ali de tudo aquilo que eu tinha programado pra minha vida. E em algum momento isso passou a ser muito pesado, né? Em 2015 eu não suportei mais. E sem ter ainda aquele impulso, aquela coragem que hoje eu tenho pra me exonerar, eu acabei decidindo, né, aproveitar essa oportunidade onde eu não me sentia tão útil e também não sentia mais nenhum propósito ali dentro,
resolvi fazer o meu doutorado para que eu pudesse me aprofundar numa área que era uma área nova, que eu gostava bastante e que poucas pessoas conheciam e falavam, que era justamente a área de modulação intestinal, que eu acabei conhecendo nesse decorrer, né, dos anos, a partir de 2012, quando eu participei de um congresso internacional, numa dessas várias viagens que eu fazia para me atualizar, eu acabei conhecendo a área de modulação intestinal, fui me apaixonando, fui implementando essa área, né, que na época não tinha nenhum curso para ensinar, mas a gente ia estudando, eu fui implementando ela na minha prática clínica também, porque além de ser professora, eu continuava fazendo atendimentos personal diet. E aí eu resolvi sair daquela situação ali provisória da federal com um doutorado para me aprofundar e para enxergar as coisas de longe, sabe? E realmente verificar se eu estava na certa que eu queria me exonerar. E foi exatamente isso que eu fiz. Então, assim, eu saí da situação porque estava insustentável, mas saí com uma licença para o doutorado. E fui para o Rio de Janeiro, a cidade que eu tinha escolhido, para estudar mais sobre a área de modulação intestinal. Chegando no doutorado, eu consegui perceber claramente, logo de cara, assim, que eu realmente não queria mais voltar para a vida que eu tinha antes, né? E aí eu comecei toda uma dinâmica de autoconhecimento, de investir em marketing digital, comecei a viajar bastante para poder fazer cursos, comecei a conhecer grupos de mastermind e comecei a considerar realmente emergir nessa área e retomar aquela Ligiane que sempre existiu dentro de mim, que era a Ligiane empreendedora, criativa, que fazia exatamente aquilo que a maioria não estava fazendo. E eu comecei um projeto. E nesse projeto eu combinei com o Rodrigo, né? Isso parece a parábola do filho pródigo. Tava começando bem, tinha bom coração. Foi pro mau caminho. Fui, aí depois eu tive que voltar. Só pra ver, parece a parada das drogas, foi né? Isso mesmo. Foi experimentar só um pouquinho pra ver. E aí você tem que botar numa clínica de reabilitação, né? Vem cá, deixa eu falar a verdade. Você, quando foi fazer o doutorado no Rio de Janeiro, já conhecia o Rodrigo ou você conheceu o Rodrigo lá? A gente casou. Não, a gente se casou aqui. A gente casou aqui em Belém em 2015 e eu já tava super deprimida e eu falei pra ele assim, ó, eu vou casar com você, mas eu não quero ficar aqui. Eu quero um dia sair dessa situação. Peraí, e se antes de assinar, deixa eu te falar o seguinte, brother. Eu te ensinava, é cláusula condicional. Foi isso mesmo. Cláusula condicional, tô casando com você. Mas eu não quero ficar aqui. Tu é de Belém do Pará, mas daqui me vou. Sem você, com você. Foi isso que ela fez, Rodrigo? Foi basicamente mesmo? Foi isso. Botou na mesa. E assim, foi isso mesmo. Nada contra a cidade. Na verdade é que eu realmente... Sabe quando você se sente fora do lugar que você tem que estar? E eu me encontrei... É simples assim, não tem nada a ver com a cidade em si. É simples assim, eu não consigo me ajustar aqui. Então... Eu tive sensações dessa durante a minha vida também. Eu sinto isso. Por exemplo... Eu morei na Alemanha 4 anos. Chegou uma hora que a Alemanha é tudo certinho, tudo bonito. Assim, nesse sentido, tinha grandes amigos lá. Mas chegou uma hora que eu falei, será que eu quero viver aqui pro resto da vida? Exatamente. Quiçá, será que eu quero que meu filho cresça? Porque assim, pronto. Eu falei o seguinte, quando eu tiver filho, será que eu quero que ele cresça alemão? E gente, não tem nada de errado com o alemão. A não ser o humor. Eles não têm humor. Não de nascença. Não muitos. Então eles são bem sérios, assim. Eu falei assim, eu queria que... Já pensou se... Eu queria que meu filho fosse sério, assim. Eu queria que ele tivesse um pouco de humor. Não que o pai dele seja meio humorado, mas assim... Eu falei assim, que nacionalidade que eu quero que meu filho cresça? Eu não sabia. Aí eu fui pra Londres pra tentar. Então assim, e nada de errado com a cultura. Eu acho que aqui nem tem nada de errado com comida italiana. Sim. É comida italiana. É a mesma coisa pra mim. É simplesmente isso, você não se adapta, né? Disso. É como se você estivesse fora do lugar. Se eu não sair agora da Alemanha, eu não sei quando eu vou sair, porque eu vou criar raiz aqui, né? Basicamente essa é a nossa situação também. E aí eu fui pra Londres e eu achava que ali que eu queria que meu filho nascesse, e nasceu. E eu achava que, ia ser a cidade que eu viver o resto da minha vida. Até que não foi. Chegou um dia que eu falei, não, acho que eu quero voltar pro Brasil. E aí a história bate um pouco com esse projeto aqui. Né? Enfim, então quando você fala que não tem nada a ver, não tem nenhum problema com a cidade, mas você queria mudar, eu entendo mesmo. Eu tive 2 momentos bem cruciais disso. Na verdade, 3 diásporas. 3. O momento que eu saio do Brasil, o momento que eu saio da Alemanha, o momento que eu saio de
Londres. Enfim, mas bom que você avisou pra ele, né? Porque vai que ele vai. Não, é sério, mas também, vai que era importante pra ele. Não foi ficar tanto assim, né? Porque a gente, apesar de ter o contrato lá na hora do casamento. É um contrato! A gente já tem um relacionamento de mais de 10 anos, então a gente já conversava sobre na verdade, coisas. assim, foi uma construção, né? Porque, claro, eu não iria detalhar de tanta forma assim, mas a gente se conheceu quando eu tava saindo da faculdade. E aí, desde o comecinho do namoro, eu falei pra ele que eu tinha planos e que meus planos todos eram, inclusive, sair pra fora do Brasil, né? Só que assim, eu iria no projeto sempre acadêmico, porque meu plano sempre era estruturado em cima ali de fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado. E aí, beleza. Ele já estava consciente disso, a gente veio construindo uma relação assim com muita clareza do que eu queria de fato. E ele tinha total conhecimento que eu vinha ali me desconstruindo e ficando infeliz dentro da universidade. Porque é como se eu me sentisse assim, sabe, presa. Eu me sinto dentro ali de uma caixinha e parece que eu não consigo expandir, eu não consigo fazer tudo o que eu gostaria. E aí, isso tudo é que me motivou, né, a me retirar. Mas eu ainda não tinha coragem de me exonerar, porque o meu mindset ainda não estava preparado para isso. Eu fui construir esse mindset no Rio de Janeiro. E aí eu investi muito, muito, muito em autoconhecimento. Eu ressignifiquei um monte de coisa. Eu consegui detectar ali quais eram os meus gatilhos que me faziam ter tentado me ajustar, né, ao serviço público. E quando eu tive essa clareza em 2017, em todo esse processo de cursos, de investimento em marketing digital, de procurar masterminds, eu já vinha acompanhando alguns profissionais, né, que desde lá atrás já comercializavam cursos e que eram, né, tidos como experts, né, nas áreas que eles vendiam os cursos. E aí, para mim, cada vez que eu mirava nesses profissionais, eu conseguia me reconectar com aquilo que para mim fazia sentido, sabe? E uma dessas pessoas que eu comecei a acompanhar de forma mais, assim, de perto, foi a Isis Moreira. Uau. A Isis Moreira fez algum depoimento para você. E foi graças a esse depoimento que ela falou do Fórmula de Lançamento que eu acabei descobrindo o Érico Rocha e o Fórmula de Lançamento. E aí eu comecei a consumir os teus conteúdos do YouTube e eu comecei a ir entendendo um pouco mais, né, dessa questão da Fórmula de Lançamento. Tudo isso em 2017. E aí, beleza, eu comecei a tudo aquilo que eu ia absorvendo dentro de mim e que ia me reconectando com aquilo que eu sempre quis fazer, eu comecei a repassar para o maridão. E comecei a dizer para ele, olha, cara, tem um negócio muito bacana, mas eu preciso que você venha comigo para que as coisas se acelerem e para que eu desponte, porque eu sei que eu tenho potencial e eu sei que eu posso gerar um produto muito legal, mas eu gostaria muito que você entendesse esse método para que você me ajudasse, para que você me lançasse. Isso foi em 2017, eu comecei a pipocar coisas na cabeça dele. E eu não parei mais de consumir o teu conteúdo. E comecei a ir atrás de todos os depoimentos de todo mundo que se assemelhava em alguma coisa que para mim tinha alguma coisa a ver ali com a minha história, sabe? Com a minha trajetória. Tipo, as pessoas ali, experts, vendendo ali seus cursos, profissionais assim como eu, alguns com muita titulação, outros sem nem titulação, mas que sabem resolver problemas, que estavam gerando conteúdo de valor. E aí eu comecei a entender que a autoridade, ela não se resumia só à minha trajetória acadêmica, que sim, eu considero importante, principalmente para o nicho que eu trabalho, mas que eu precisava de mais alguma coisa. E eu fui atrás desse mais, entende? Eu fui tentar entender mais sobre o marketing digital, sobre infoprodutos. E aí, para mim, me coube assim, muito bem o mastermind da Isis, que foi quando eu realmente comecei a alimentar, né, na minha cabeça que eu ia entrar nesse universo, que eu ia estudar tudo que eu precisasse, independente dele vir ou não comigo, porque ele ainda não tinha vindo comigo, tá? Eu vou chegar como é que ele descobriu o Érico Rocha e Fórmula de Lançamento. Foi meio que obrigado, sabe? E aí, eu fiz tudo isso até 2018, quando eu engravidei da Bárbara. E aí... Inclusive, só fazendo um adendo, Isis Moreira é uma pessoa uma mulher super ponta firme no marketing digital. Se quem tá escutando ainda não segue ela, gente, segue sigam. ela. Isis Moreira, você vai encontrar ela. Ela é minha mentora até hoje, Érico. Ela é minha mentora. Incrível, incrível mesmo. Só não canso de me admirar para nossos caminhos terem se cruzados eventualmente. Top. Mas é uma pessoa muito massa. Mas enfim,
Aí até então você já tinha a fórmula de lançamento ou ainda não? Antes da Não. gravidez? Porque o que acontece? Eu já sabia mais ou menos o valor do seu curso, porque eu vinha acompanhando, né? E aí, para eu fazer esse investimento, e como a gente sempre teve muita parceria e muita clareza, eu falei para ele, vamos investir no fórmula de lançamento. Isso antes de saber que eu tava grávida. E não tinha nenhuma fórmula de lançamento aberta no momento que eu falei isso pra ele. Tinha acontecido já, né? Era Masterclass. E aí eu falei assim, quando tiver a próxima Masterclass, nós vamos, sem saber que eu estava grávida, nós vamos e a gente vai comprar esse método e a gente vai estudar juntos e você vai me lançar. E aí ele não colocou fé. Sempre dizendo não. Sempre não vindo na minha. E ó, aí... deixa eu explorar um pouquinho, que eu acho que é tão interessante essa fase de exploração psicológica. Depois que já passa, a história no final é super... O final é sempre feliz, afinal estamos no podcast Faixa Marrom. Mas eu tenho uma oportunidade de explorar. Rodrigo, cara, o que tava na sua cabeça naquela época? E nada de errado com isso, mas é legal olhar para trás e fazer uma alta análise. Cara, o que vinha na sua cabeça naquela época? Ó, vamos comprar a fórmula. O que vinha na sua cabeça? Érico, assim, ela sempre me dava as coisas e falava de você para ver. Eu nunca realmente parei para ver. Eu sou um cara que sou da área de exatas, eu sou bem racional, assim, teoricamente falando. Então eu dizia para ela, isso é enganação, Ligiane. A gente vai perder dinheiro com isso. Segue trabalhando, que eu sigo trabalhando também. Sério? Aí no Rio a gente estava estudando, né? Eu disse, eu não vou perder tempo com isso, eu tenho muita coisa para fazer, muita coisa para estudar, não tenho tempo para ficar perdendo com isso, para ficarem me enganando. Foi isso mesmo, eu falei isso mesmo. Só que realmente eu fui totalmente desconstruído na Masterclass que eu obriguei ele. Que ela me obrigou aí, que eu fui muito pé da vida. Foi então, ele falava, eu entendo até a enganação, você não tinha visto, soava, né? Isso, parecia, sim. Eu até entendo, os valores são muito altos. E o pior de tudo, assim, que eu pensava nisso, e não tinha me dado a oportunidade realmente de te conhecer. Ele nunca tinha assistido. Entendeu? Então deixa eu fazer uma pausa. Mediante o que aconteceu, ele achava que era uma enganação, ele tinha uma posição forte em relação a isso. Ele achava que você estava sendo enganado, inclusive. A posição era bem forte. Isso. Como é que você convenceu ele na Masterclass? Foi assim. Ele achava que estava sendo enganado. Sim. Tudo que eu falava pra ele achava que eu estava sendo ludibriada. Total, que você estava sendo enganada, você estava fora de si, né? Isso. Então, como é que alguém que... E ele acha que você engana, como é que você convenceu ele? Que carta você jogou? Eu acho que o primeiro ponto é deixar claro pra ele a relação que a gente vinha construindo de clareza de propósitos e objetivos. E eu falei pra ele que tudo aquilo que eu vinha consumindo, inclusive no Rio de Janeiro, pra mim, me alinhava ao meu propósito. E que só por isso ele deveria prestar atenção e se dar a oportunidade pra tudo aquilo que eu tava comentando pra ele. Há meses. Eu vinha falando há meses. Tá bom, ó. Pode parecer que eu tô sendo enganado, mas isso é o meu propósito. Mas ele ainda achava que você tava sendo enganado. Exato. Aí o que eu fiz? Eu quero que você dê uma oportunidade. Então você precisa assistir o evento quando acontecer. Aí ele falou assim, tá, beleza, quando acontecer eu vou. Só que assim, ele não teve nenhuma atitude, nenhuma ação pra buscar realmente consumir o teu conteúdo. Aí o que eu fiz? Quando você abriu... para de me encher o saco. Não, porque também... Não, eu vou falar que eu vou pra parar de insistir, não parar que eu sou inteligente. Mas na verdade eu não quero ir. É basicamente isso. Só que a gente teve um problema que, por exemplo, ela comprou o Masterclass e foi em 2019 no Rio. Só que a nossa filha nasceu prematura de 6 meses. Foi no Rio, tudinho. Tudo foi no Rio, lembra? Lugar mais louco da Barra, não é? Sim, lá da Barra. Isso, lá no Rio Centro. Eu fui, exatamente. Só que antes a nossa filha nasceu prematura de 6 meses. Foi, porque assim... E a gente acabou ficando 5 meses dentro de uma UTI com uma bebezinha. E os nossos custos... na UTI... Neonatal. Neonatal. E o nosso financeiro, a gente gastou muito para ter nossa bebezinha. Então, eu não acreditava muito na questão do fórmula de lançamento, em você, como eu te falei, eu não tinha parado para ver. E ele não queria fazer esse investimento. E dessa vez eu estava muito mais entende? resistente ainda pela questão financeira mesmo, entendeu? Pelo que a gente já tinha passado lá atrás. Então, em 2019, a Ligiane
Foi assim, em 2017 eu vinha consumindo teu conteúdo, vinha conversando com ele, essa vinha história pedindo. é super interessante. Você tá com uma filha na UTI, ou Exato. tava ainda na UTI, ou tinha acabado de sair. Em 2018 eu engravidei, tive gravidez de risco, e aí precisei ficar acamada, e com 6 meses a Bárbara nasceu, com 650 gramas, 31 centímetros, a gente sabe de tudo, né? Porque, enfim, viveu fortemente isso. Tamanho da minha mão. Tamanho da mão dele, exatamente. E aí, o que acontece? A gente, nesse período da UTI, que eu acho que foi um período, assim, fenomenal de reconstrução também da gente como casal, a gente pôde perceber ali, né, que a gente tinha muito mais força do que a gente acreditava. E eu fui implementando em mim tudo que eu sabia de modulação intestinal para ajudar a Bárbara. Então, assim, Bárbara foi o primeiro bebê em 30 anos da UTI neonatal lá do Rio, onde ela ficou, que passou tanto tempo assim, internada, só com o aleitamento materno exclusivo, só com o leite da mãe, sem nunca ter usado fórmula, sem nunca ter passado por tudo aquilo que todo mundo esperava que ela passasse, pela idade gestacional, pelas condições que ela nasceu. Então, 5 assim... meses, quase meio ano. Exatamente. Exatamente. A nossa vida parou aí. Exato. Ele parou o que ele estava fazendo na PUC, eu dei uma parada no meu doutorado, e eu simplesmente imergi, assim, naquela situação e comecei a ressignificar todo o resto da minha vida, sabe? E aí eu tive certeza que se eu saísse dali com a Bárbara e tivesse mais um milagre dela ser perfeita, que eu tinha que dar um outro propósito pra minha vida, que eu tinha que parar de protelar, que eu tinha que voltar para aquilo que fazia sentido pra mim, independente do meu marido acreditar ou não, eu coloquei na minha cabeça que eu ia seguir. E que, de alguma forma, se ele tivesse conectado comigo, como eu sempre soube que ele estava, ele ia sacar no momento dele e ele vinha junto comigo. E aí, assim, a gente passou 2018 vivendo um monte de coisa que foi super importante para a nossa vida, né, para as decisões que a gente tomou. E eu disse para ele que depois que a gente passasse pelaquele período, eu ia colocar para frente o meu sonho de ter uma empresa e eu ia lançar um curso, e seria um curso na área de modulação intestinal, que para mim passou a ter um significado muito diferente por tudo que eu implementei no período que a Bárbara estava ali na UTI e que ela teve acesso porque ela foi aleitada exclusivamente por mim, entende? Então, assim... E vem cá, bom, aí ele falou que ia, mas na verdade ele estava preocupado em pagar os boletos. Foi surpresa. Não, foi surpresa. E aí, como foi foi? Surpresa. Você comprou? Eu cheguei da universidade. Eu comprei, quando eu vi que você abriu os ingressos da Masterclass lá na Barra, e a gente morava na Zona Sul, tipo, no Flamengo. E o horário que ia acontecer sua Masterclass era, tipo, 19 super horas. complicado o trânsito. Mas, assim, eu comprei sem falar pra ele, e comprei no nome dele, porque eu pensei assim... Cara, ele vai se sentir muito mal, porque eu já comprei no nome dele, e se ele não for, ele vai se sentir mal. Pelo menos isso, se sentir mal de eu ter comprado, ele não ter ido. E aí, quando ele chegou da PUC, eu falei pra ele assim, ó, comprei pra você a Masterclass do Érico, que vai começar, tipo, amanhã, né? Era no dia seguinte. E aí, ele olhou assim pra minha cara, você pode falar, amor, porque ele não ficou muito feliz. É aquela famosa história, né? Por exemplo, eu passava o dia na rua às vezes e ela comprou e disse, olha, eu comprei a fórmula, você vai lá. A Masterclass, desculpa. Você vai lá, eu tá, onde é? Lá na Barra. Eu fiquei, desculpa a palavra, mas eu fiquei muito chateado, pé da vida mesmo. Só que para não discutir, eu disse, tá bom, eu vou. Só que eu saía da PUC 6 horas da tarde, para eu chegar lá na Barra... Nossa! É muito trânsito. É muito trânsito. E eu fui o caminho todo xingando dentro do carro. Eu fui o caminho todo xingando. Eu tô indo para um lugar que eu vou ser enganado, mas se eu ficar em casa, ela vai ficar me perturbando. Então eu vou para lá, mas eu vou muito chateado. Eu fui o caminho todo, o trânsito todo. Eu levei quase 2 horas para chegar. Ele chegou lá. Tipo 8h30, você já tava, enfim. Quando eu cheguei lá no evento, eu procurei uma cadeira e sentei logo uma das primeiras, né? Tinha a parte de baixo, onde eu acho que ficam as pessoas que já te conheciam, já tinham fórmula, e tinha tipo uma arquibancada em cima. Isso. Então eu fiquei logo na primeira cadeira da arquibancada, te olhando, né? Aí você entrou e começou a falar do fórmula de lançamento. Segura um pouquinho essa parte, que eu acho que eu tenho que falar uma coisa que é muito importante para todo mundo que está entrando nessa de casal de sócio. E você fez isso intuitivamente,
Mas tem algumas pessoas que não são tão intuitivas assim. Na minha história de falar com pessoas que conseguiram convencer ou mostrar esse mundo para outras pessoas, tem um princípio que rege. O princípio é o seguinte: você não pede permissão. Exato. Você pede apoio. Exato. É diferente. É diferente, Quando exatamente. você pede permissão, nem você parece que tá. Eu falo o seguinte: ela não pediu permissão do marido para fazer isso. Ela pediu apoio. Eu pedi apoio de verdade. Sempre. Você Foi isso pediu que ela sempre me apoio. pediu. Ela pediu apoio. Ó, eu tô acreditando, pode não parecer, eu vou precisar de apoio. Eu não tô te pedindo. Eu falei Eu vou. exatamente isso. É engraçado que tem alguma coisa que você falou, não sei se foi literalmente, mas no seu discurso falou assim: eu sei que eu vou. Eu Sim. vou. E eu espero que ele venha comigo. Eu sabia Mas que ele eu vinha. Vou de qualquer jeito. Eu ia E de não quer qualquer dizer, jeito. e você não é desconsiderar o outro Não. parceiro. Eu não acho que deve ser isso, afinal a vida 2 não funciona assim. Mas não Não. se pede. Quando você vê, não se pede permissão. Tem hora que você tem que pedir apoio. E Exato. foi isso que fez. Então, se ele não veio, ou ela não veio, ou eles não vieram, não foi porque foi porque você pediu permissão. Não foi. A pessoa olha e fala assim: que diabo tem nessa mulher que ela tá vendo isso tudo? E aí você vai, não é? Será que ela tá vendo alguma coisa que eu não tô vendo? Exato. Enfim, fechei esse parênteses. Continua. Aí você tava lá na arquibancada. Aí no E eu primeiro comecei a dia eu falar. cheguei chateado demais, te olhando, né? Aí você começou a falar. Eu te juro, eu sentei largadão, cansado no banco, olhando. Aí eu disse: eu vou levar um caderno também, pegar meu caderno, né, de aula, para anotar alguma coisa, porque eu sei que eu vou chegar em casa, ela vai perguntar. Então tem que ter alguma coisa anotada para pelo menos mostrar. Não, tá aqui, eu fiz, tá aqui, eu fui. Tudo para não ter uma briga, né? Tá vendo? Aí eu comecei a te olhar, largado na cadeira, e falava: porque dá para faturar 6 em 7. Eu dizia: que é 6 em 7? Não sei nem o que é 6 em 7. Aí começou a conversar com o pessoal, falar, e até então eu olhava assim: esse cara, tô perdendo tempo, esse cara tá me enganando. E a minha esposa, pelo amor de Deus, gastou dinheiro com isso. Só que aí você começou a vir com questão das Os pessoas cases, com né? os cases, né? E as pessoas começaram a dar depoimento, aí eu já comecei a me agitar na cadeira. Aí eu já comecei a olhar um pouco os depoimentos, né? Eu achei interessante, até porque, como eu te falei, eu sou da área de exata, sou matemático, sou estatístico, eu trabalho muito com a parte de programação, essas coisas. E comecei a olhar um pouco e... faz sentido, parece que é verdade. Não é 100% enganação. E comecei a me ajeitar na cadeira. Aí já cruzei a perna, peguei o caderno. Aí já comecei a fazer a anotação. Aí anotei, sei que já pro final da noite eu já tava super animado. Sério, ele mandou vários Super prints, animado. assim. Aí comecei a tirar fotos foto, mandar pra suas, ela, foi. gravar. Aí Foi. já mandei gravação pra ela. Eu disse: tô anotando tudo. Chegar em casa eu tenho milhões de coisas pra gente Ideias. conversar. Exato. Cara, Ai. você mandou ele lá e não foi junto. Não, eu tava com uma bebê. A gente tinha a nossa bebezinha. Mas eu levei depois a Bárbara. A gente foi com carrinho e tudo Gente, pra lá foi tirar no foto último pra você. dia. Fantástico, ainda mais. Meu irmão. No último dia a gente foi. A gente foi em família, tiramos foto. Eu que fiquei na fila lá pra comprar o Fórmula, que eu disse: eu já vou comprar, deixa, eu já tava lá na frente com a bebê. Eu disse: eu tenho preferência. Usou bebê, a gente Foi Exato. basicamente isso. dá trabalho, mas tem umas vantagens. Aí no decorrer do curso eu fui realmente me interessando muito e sentei com ela e disse: Ele ficou extasiado. Amor. Vou colocar, abrindo parênteses, ele ficou extasiado. Ele sentou assim comigo e disse: vamos fazer tudo que você queria sempre fazer, mas agora vamos seguir esse método. E aí eu fiquei super feliz. E Foi disse- o momento que a gente selou, não foi? A gente Foi. fez assim. eu disse A pra gente ela: vai até o fim. amor, você sempre Gente. teve razão. Me desculpe por não ter me Foi. dado a oportunidade de conhecer realmente. Que Porque, louco, né? Às nossa, vezes a gente foi... tem os conceitos prévios, né? Pré-estabelecidos. Aquilo é tudo é enganação. Mais Exato. E... Eu acho assim, a gente é bem católico, né, Érico? Eu acho assim que as coisas acontecem conforme a vontade de Deus. Tem que acontecer.
A gente não pediu para passar por tanta coisa, acabou passando e hoje em dia deixou a gente como casal Muito super forte. maduro, um casal forte para passar pelas coisas. E a gente viu que a gente é capaz juntos de passar Muita por qualquer coisa. É. Entendeu? Tipo assim, desde o nascimento da nossa filha, por tudo que a gente passou. Então, hoje a gente sempre foi muito parceiro, eu e Ligia. Sempre. E com tudo que a gente passou, acho que a nossa parceria ficou muito mais Amplificada, forte. Sempre eu me dei oportunidade, mesmo não gostando às vezes das coisas, assim como ela. Então, acho que a parceria entre a Ela é gente, como ela fundamental. falou, eu vou sozinha, mas eu sei que ele vai. E tava indo, né? Você foi xingando, Tava. mas foi, né? Foi, mas foi muito. Cara, uma vez dentro, como é que foi o processo? Agora vocês estão em parceria, vocês estavam selados. Tem uma coisa que eu vou fazer um parêntese, mas pra vocês foi óbvio, tá? Pra audiência não seja. Gente, tentar convencer o seu marido, parceiro, sócio, que a fórmula é legal, não tentem fazer isso em casa. Então, são gatilhos mentais, muita prova. Se você tenta Exato. fazer isso em casa, a Não pessoa dá. te pergunta uma coisa e você não sabe responder, porque não é a sua especialidade, né? Exatamente. E essa insegurança não vai acontecer. Então, o melhor jeito é ou levando a uma masterclass, jornada, um lançamento, Isso. para que eu faça o trabalho para vocês. Exatamente. Foi isso que eu pensei. Você não faz a cirurgia no seu filho. É. Né? Você pode até olhar, mas olhar é diferente de fazer. Você pega um médico e faz. Você não convence. O único trabalho que ela teve foi comprar a parada, que no caso era um evento presencial. Quando podia ter evento presencial, de vez em quando eu fazia uns. Foram 3 dias lá. Eu fazia uns assim, presencial, adoro presencial, eu gosto muito de Foi pessoas. bem legal. Infelizmente não tô podendo mais fazer nesse momento, porque a gente tá vivendo o que tá vivendo e é o que é. Talvez até esse momento tá ensinando muita coisa pra gente também. Muita coisa. Tá. Problema geralmente é solução, né? Ou como diriam os católicos, né? Ele escreve certo por linhas tortas, Por linhas não é tortas. isso? Mais ou menos isso. Mas assim, e foi legal. Então, como é que se faz? Como é que se convence? Se não convence, você leva ele lá e deixa eu fazer o trabalho, porque eu sou cirurgião nessa casa. E é isso que eu faço. Exatamente. E, nem toda cirurgia dá certo. E ainda tem Mas a parênteses maior aí, probabilidade é deixar eu fazer o trabalho duro pra vocês. É o que eu faço. Com ainda integridade. Ainda tem um Com detalhe integridade, nesse processo todo. Que mesmo eu muito empolgado, na hora que você abriu as vagas pro Fórmula, eu ainda fiquei meio... Ele ficou meio paralisado, sabe, com o valor. E eu já tava com o carrinho da Bárbara lá na frente pedindo preferência pra várias pessoas. Ele me procurou e disse assim, cadê ela? E eu com o carrinho da bebê lá embaixo, já bem pedindo preferência, né, por causa da criança e o carrinho. E aí quando ele me olhou assim, fez sinal, aí eu com o cartão já na mão. Já tô comprando. Já tô comprando. Foi desse jeito. E aí vocês entraram os dois. Entramos. Como foi a partir daí? Aí a partir daí eu praticamente cheguei em casa e comecei a estudar o Fórmula. Ele devorou o Fórmula. E junto às outras plataformas, né, que a gente precisa para fazer todo o processo. Aí a gente assinou também o ClickPages de vocês. A gente foi fazendo a construção das ferramentas. E assim, o que aconteceu pra mim? Eu tinha em mente que o meu curso tinha que ser sobre modulação intestinal primeiro. Há muitos anos eu estudava sobre isso. No doutorado eu me aprofundei. Vivi aquela situação com Bárbara, me deu um propósito diferente. E aí eu pensei assim, cara, mas eu preciso entender melhor as dores da minha galera. Pra quem que eu vou falar isso? Porque eu sei das minhas dores. Eu sou, sim, o meu avatar transformado? Sim, sou. Eu consigo atuar com a modulação intestinal de forma assertiva, com tranquilidade e ver resultados? Sim, consigo. Mas será que eu tenho ali todas as percepções que eu precisava para construir um curso completo? E aí, o que eu pensei em fazer em 2019, né? Depois que a gente comprou o Fórmula. Eu comecei a fazer organicamente no meu primeiro Instagram, que era o Instagram que ainda existe, né? Que era o meu Instagram mais de Nutri, que tinha uma coisa mais de vida pessoal, que é o Ligiane Loureiro Nutri. Eu comecei a fazer organicamente chamadas para que eu conseguisse montar grupos de WhatsApp. E nesses grupos de WhatsApp eu oferecia aulas sobre modulação intestinal para mostrar o meu método, para mostrar a minha didática, mas principalmente para que eu pudesse ouvir o pessoal da área de saúde daquelas que seriam as suas principais demandas, sabe?
e para que eu conseguisse ir construindo mesmo todo o escopo ali do curso, que eu já tinha muita ideia do que eu queria estruturar, mas que depois de todos esses grupos que eu comecei a chamar a galera no Instagram de forma orgânica, eu comecei a ter muita clareza, né, das dificuldades, das dores, daquilo que realmente eram as demandas reais ali para atuar com a modulação intestinal na prática clínica. E aí, no total, eu fiquei assim, de abril de 2019 até agosto de 2019, fazendo uma sequência de 5 grupos de estudos no WhatsApp. Aí deu um total ali de 620 pessoas participando, sabe, dessas minhas aulas. Então, eu mandava o link do Zoom e abria uma sala do Zoom e falava sobre modulação intestinal. Modulação intestinal na obesidade, modulação intestinal nas doenças hepáticas, modulação intestinal para praticante de atividade física, enfim. Fui lá. E aí, no final das aulas, eu fazia como se fosse uma mentoria ao vivo. Agora, você vai me perdoar a minha ignorância nessa área. Eu sei o que é intestino. Eu sei mais ou menos o que ele... Hoje eu usei ele bastante. Assim, eu sei que também... Assim, eu sei que também ele é responsável, além... por secretar, né? Basicamente, cara, ele faz o intestino ele tá faz... bom e tá ruim. Pro ignorante, se eu fui ao banheiro, eu não fui, tá? Mas eu sei que é mais do que isso. Eu sei que muito ele é mais. responsável por absorver. Né? Por digerir, por excretar, por produção de hormônios, neurotransmissores, pela nossa imunidade. Agora você já tá falando no hormônio, não sabia nem que tinha hormônio. Eu sei que às vezes ele vaza, ele tem... Né, mas, enfim, sim. Mas eu tenho uma coisa que eu não sei. E aí agora você vai ter que me ajudar. Claro. O que é modular um intestino? O que é o verbo modular pra mim? Eu só sei o módulo 1, módulo 2, módulo 3 do intestino. Mas eu não sei o módulo 1, módulo 2, módulo 3 do intestino. Só me explica para um ignorante assim, o que é modular um intestino? Então, modular o intestino, esse termo modulação intestinal, ou gut modulation, ele começou lá atrás, em 2013. Né? Quando eu comecei a estudar, não se usava esse termo ainda. Em 2013 começaram a sair as primeiras publicações com esse termo. Esse termo é o seguinte, assim, para tentar resumir. Ele é um conjunto de estratégias clínicas e nutricionais que você pode intervir em diferentes condições clínicas. E aí, qual é a ideia? Você usa estratégias que podem ser nutricionais ou outras estratégias que não necessariamente serão nutricionais para você deixar ali a permeabilidade do intestino e a composição ali daqueles micro-organismos que nos colonizam da melhor forma possível. E aí, quando eu tenho essa integridade garantida e quando eu tenho a melhor composição de micro-organismos nos colonizando a partir de uma modulação intestinal efetiva, eu consigo ter mais saúde, eu consigo remediar alguns sinais e sintomas presentes em diferentes clínicas, eu consigo prevenir ali um paciente de ter alguns desequilíbrios orgânicos ou até ter algumas doenças, como hoje a literatura mostra que existe uma relação muito direta, né, entre essa questão da saúde intestinal com o desencadeamento de outras doenças. E aí a modulação intestinal, ela atua ali na clínica, né, para a gente tentar ajustar o paciente da melhor forma possível. Deixa eu ver se eu entendi, só me corrige. Então, modular um intestino, na sua visão, é técnicas nutricionais, isso é, ingestão de alguma coisa. Isso. Ou não nutricionais, sabe-se lá o que é isso, né? Para fazer o intestino funcionar bem, o que quer que seja funcionar bem. É isso. É tipo isso? É isso, assim, a tua explicação para ler tá maravilhosa. Então, é isso mesmo. Então, modular nas suas táticas nutricionais, isso é, eu vou comer umas paradas muito loucas. Isso! Ou vou fazer uma coisa que não tem nada a ver com comer, mas vai ajudar o intestino a funcionar melhor. Saquei. Pronto, é isso. Aí vamos voltou o parênteses agora, porque você falou tanta modulação, eu falei, meu Deus, agora eu saquei. Nutricional para fazer a parada funcionar bem. E aí você jogou salas de Zoom, eu te interrompi na hora que você falou, comecei a fazer salas de Zoom, de modulação para esporte, modulação para... Aí o que acontece? O que eu queria mais era ter interação com o nicho, né, que eu sabia que teria interesse nessa área de modulação intestinal. Então, ao final de cada aula, eu fazia uma mentoria ao vivo. Eu deixava as pessoas abrirem os microfones para me perguntar na ordem, né, que fosse colocada ali as perguntas, e a gente batia um papo. Além de eu tirar as dúvidas acerca ali do conteúdo que eu tinha ministrado, eu conversava, eu extraía um pouco mais, entende? Para saber por que a pessoa não atuava com a modulação intestinal, se já conhecia a modulação intestinal, se sabia sobre microbioma, enfim, começava a indagar. E aí eu comecei a ter vários feedbacks incríveis
E as pessoas vieram me trazendo, né, as suas demandas. E essas demandas, elas me deram, assim, muita clareza para montar o curso. Que eu, assim, falo hoje que é o curso mais completo nessa área de modulação intestinal. Justamente porque ele está sempre em construção. Então, a primeira versão dele, depois de todos esses workshops, né, eu fiz até agosto os workshops de 2019. E aí eu entrei na mentoria da Isis em junho de 2019. E isso também impulsionou, sabe, essas minhas estratégias orgânicas, porque eu não fazia conteúdo estratégico no meu Instagram. Eu não fazia conteúdo de valor. Era aquela coisa, assim, de nutri, sabe? E, às vezes, coisas mais pessoais, assim. Mas, assim, coisa de nutri, mas sem conteúdo de valor, sabe? Só, assim, às vezes... E a Isis é muito boa no orgânico, né? Ela tem muito! Um especial, ela tem um talento especial para esse orgânico. E assim, quando ela me conheceu, e aí a gente teve ali aquela situação de explicar, né, como é que chegou ali no Mastermind, porque eu fiz a aplicação e a gente conta toda uma história ali na aplicação e depois ela fala ao vivo com a gente nos encontros. E ela achou sensacional, porque ela já foi nutricionista, já tinha mudado, obviamente, de ramo, mas ela disse assim, Lige, esse curso aí é curso de 7 dígitos. Cara, ela profetizou e essa mulher é incrível. E aí eu aceitei essa profecia, porque eu também tenho muito isso em mente. E aí ela falou o seguinte, ela vai construindo isso, muito, muito bacana essas iniciativas que você está fazendo, mas a partir de agora você tem que se posicionar no marketing digital como autoridade. Não adianta você ter doutorado, ter publicação, ter livros e ninguém saber disso. Isso não importa. Agora você tem que gerar conteúdo de valor e se jogar na rede social. Eu não fazia isso, entende? E aí, então, eu achei, naquela época, porque eu também não tinha muita clareza, que eu precisava separar os meus perfis. E aí eu fiz um perfil com o nome do curso, que era Descomplicando o Intestino, que eu também, assim, acabei escolhendo esse nome, que pra me fazer todo sentido. Em vez de colocar Descomplicando a Microbiota, que às vezes as pessoas nem sabem ainda o que é microbiota, né, que é o conjunto de micro-organismos que nos colonizam, eu achei mais interessante colocar Descomplicando o Intestino, que é o órgão central e que mantém toda a nossa saúde. E que é influenciado justamente por esse conjunto de micro-organismos que nos colonizam. E aí, beleza, coloquei esse nome, pra mim ele significa ali tudo que meu curso engloba. E fui fazer esses workshops Descomplicando o Intestino, que geraram o curso Descomplicando o Intestino. Lancei o curso no Semente, que a Isis ensinou tudinho. A gente já estava vendo fórmula e a Isis falou... consome o Fórmula, porque você vai validar esse produto e ela disse, eu tenho certeza que vai dar muito bom e você tem que ir pro interno. Em outubro de 2019 a gente fez o nosso primeiro lançamento, que foi o nosso lançamento semente. Isso, e deu muito bom, sabe? E deu muito bom. Nesse lançamento... Já vou perguntar pro homem dos números. O homem dos números é ele. A gente fez quanto vocês faturaram no semente? R$750 e a gente teve um retorno de 27.893. Ah, garoto. A Isis ficou assim, nossa, Lige, vai pro interno. E nesse período, como a gente estava validando, a gente ainda não tinha 100% noção, assim, do nosso preço, de oferta, essas coisas. Então, nosso ticket, teoricamente, pro curso foi um ticket baixo. Mas a Isis falou assim, que foi até alto para um semente, que foi 747 que a gente comercializou. Foi. Interessante esse número. Né? 747. Boa sorte. Nossa, tá vendo? Nossa, foi mesmo. Que foi o primeiro valor. Que massa. E dali vocês foram pro interno? Foi, a gente começou a planejar o nosso interno. Foi. Como é que foi? Só que no meio do período a gente, de novo, tem alguns contratempos, né? De 2019 para 2020... A gente veio para Belém no fim do ano já, de 2019. Aí eu dei uma deprimida legal. Explica por que vocês vieram? Acabou o doutorado? Não necessariamente. Não foi necessariamente isso. O doutorado já tinha acabado. Eu adiantei meu doutorado porque eu queria focar na vida empreendedora. Só que tem uma questão legal, né, que inclusive eu nem posso detalhar muito, que eu preciso ainda resolver para poder me exonerar. Entendi. Imagina. Entendeu? E um dos pontos fortes também foi que o meu pai estava doente. O pai dele estava doente também. Então, a gente precisou voltar para dar auxílio pro meu pai, nesse ponto, né? Entendi. Infelizmente, depois o pai dele faleceu. Em 2020, meu pai faleceu no começo do ano. E a gente estava programando o nosso primeiro interno para fevereiro. Só que o pai dele faleceu. E como eu era responsável pela
Não, a gente não chegou a adiar, não. Não? Como eu era responsável pelas páginas, eu faço a gestão de tráfego, essas coisas, isso me abalou muito. Eu tive um luto de 7 dias bem luto mesmo, só que, como meu pai dizia, meu filho, continua, é bola pra frente, é teu trabalho. Se tu abraçou isso, tem que trabalhar com isso e seguir a vida. E como eu abracei realmente a ideia da minha esposa... Ele largou tudo e veio ser meu sócio. Também. Então, eu abri mão das coisas. E apostei na minha esposa e no que eu vi, né? E a gente, mesmo com contratempo, acabamos lançando em fevereiro. Foi o nosso primeiro interno. Foi o primeiro interno. E nesse nosso primeiro interno, a gente fez um investimento de 15.486 e a gente teve um retorno de 60.190. E assim, eu quero abrir um parêntese nesse investimento. A gente não tinha dinheiro, a gente veio pra cá, tipo, super endividado, porque a gente gastou tudo que tinha e que não tinha no Rio de Janeiro pra Bárbara ter um tratamento complementar top, só tudo particular, que fizesse ali uma diferença realmente no desenvolvimento cognitivo, neurológico, físico dela, enfim, que fez toda a diferença. E aí, quando a gente voltou para Belém, a gente estava zerado. Então, como é que a gente ia fazer os investimentos? Por isso que o nosso semente, a gente investiu só os 750. E aí, quando a gente foi pro interno, a gente não tinha dinheiro. Então, eu pedi ajuda do meu pai. E o meu pai, assim, super abraçou a causa, porque ele sempre me estimulou, sabe? E ele sempre olhou em mim, assim, uma coisa que ele dizia assim, eu não entendo o que você tá fazendo, mas se você disse que vai dar certo, eu vou investir. E aí, meu pai... Que vem um parênteses de novo, perdão por interromper. Imagina. Mas existe um pré-conceito, né? Um conceito prévio, que empreendedor não pede ajuda. E eu não podia ser a maior mentira do mundo. Porque a maioria das vezes a gente quer arrumar um emprego para não ter que pedir ajuda. Quem pede ajuda? Não vou ficar pedindo ajuda, não vou ficar incomodando as pessoas, não vou pedir ajuda. Mas aí que é o contrário. A vida do empreendedorismo, você pede apoio o tempo inteiro. E ó, chega uma hora que você vai apoiar. Sim, é verdade. Chega uma hora que aquilo vai voltar para o universo do empreendedor. Nossa, mas, cara, é verdade. você foi lá e pediu apoio. E pediu apoio quem? Pro meu pai. Seus pais. Meu pai e pra minha mãe. E assim, ele super apoiou. Sem entender nada, mas assim, confiou que a gente não ia fazer nada assim que não tivesse clareza, né? E aí ele investiu, a gente investiu 5 mil, não foi, amor? Quanto foi? Foi, a gente investiu a metade, né? A gente investiu 7,5. 7,5 foi. Aí, beleza. Peraí, me tiram 7 ou 15? Perdão. Não, 15. Somando tudinho, o nosso e o dele. O investimento foi 15. Tá. E eu pedi ajuda dele, entendeu? Aí ele investiu a metade. Eu queria investir 15 mil, só que eu não... Assim, eu ia dar um jeito de arrumar esses 15 mil, né? Que fosse emprestado no banco. Mas eu achei melhor perguntar antes pro meu pai se ele não queria investir no nosso negócio. Entendeu? E aí eu falei, olha, a gente quer investir 15 mil... e a gente só tem 7.500, alguma coisa. Aí se eu cubro o restante. Foi isso. Foi aí incrível. De fevereiro a gente ficou super feliz com o resultado. Foi. Né? Meu sogro também. Meu pai adorou. Isso é um futuro que vocês vivem. Eu nunca vou viver isso, porque ele já é de mais idade, né? Mas ele super disse assim, mas vocês ele vão sempre dar muito apoia certo. A gente, isso. Então a gente estava planejando o nosso segundo lançamento interno para abril. Amor, você não vai falar quanto foi o primeiro? Eu falei. Falou? Falou, Érico? Quanto Falou, foi? 60.190. Ah, tá. O nosso segundo lançamento a gente estava planejando para abril. Só que veio a pandemia. Foi. E infelizmente no começo da pandemia, de novo, eu e Ligiane tivemos Perdemos familiares. Perdemos familiares por Covid. E isso mexeu muito, principalmente com a Lica. Comigo, foi. Porque ela que é expert. Eu fico por trás. Por mais que eu fique abatido, ninguém vê meu rosto, ninguém me vê falando. Eu entendo. E pra minha esposa, uma coisa é você não... fazer uma página abatida, outra coisa é você fazer uma live abatida. Isso mesmo. A minha esposa ficou muito abatida. Então, isso mexeu muito com a gente, com a nossa estrutura familiar. Aí, o nosso lançamento, que ia ser em abril, a gente acabou adiando para novembro de 2020. Gerou uma escassez que não foi estratégica, mas que a galera inteira, por causa dos conteúdos que eu gerava... E sempre gerando conteúdo, Sempre gerando conteúdo. Consistência e volume.
E aí... Foi justamente, desculpa, amor, Tá. foi justamente quando o Instagram que a Lica criou lá em 2019, do Descomplicando o Intestino, Cara, fez 1 ano. Então a gente estava com quase 50 mil já dentro do Instagram. acredita, sem patrocinar, ainda não tava patrocinando nem nada o que a gente faz hoje. Então, assim, eu cheguei a 50 mil seguidores reais, engajados, com conteúdo de valor, com consistência e volume, e a galera começava a chegar e me perguntar o que eu tava fazendo, qual era a estratégia. Eu disse assim, gente, é consistência, eu paro, é conteúdo de valor. E aí, assim, consistência, volume, conteúdo de valor. Eu comecei a gerar muito conteúdo, porque diferente do que a maioria faz, eu não faço lives. E eu compenso isso com os meus outros conteúdos. Então, assim, eu sei que quando eu começar a fazer live, o meu resultado vai assim, uma coisa assim, extraordinária, entendeu? Eu tenho consciência disso. E nesse período, Mas você quando pegou a o gente... princípio. Eu vou Peguei. eu vou pegar as pessoas. Cadê o hashtag? O hashtag, a dica, o robô, Eu não uso a o hashtag. coisinha, qual que é a imagenzinha. Não, gente. É raiz conteúdo, mesmo. É consistência, Consistência. conteúdo de valor Isso em mesmo. volume. E volume. Isso Eu coloquei e volume na minha rede volume. social. As pessoas falam assim, ó, é volume. É. Não adianta ir na academia só segunda-feira. Academia isso é tem verdade. um volume que funciona. Então, Exato. volume é importante. Não uma vez. É volume. Nossa, na foi mídia volume. social é volume também. Muito valor volume. e volume, ó. Valor e volume. Eu achei até um VV aqui, ó. Valor. VV, mas foi isso mesmo. E assim, o que eu fiz... E nesse período, com o dinheiro que a gente já tinha em caixa, a gente acabou resolvendo ampliar um pouco nossa equipe. Foi, em Para fevereiro, ter depois esse do lançamento. volume, para ter um posicionamento melhor na internet. Comecei Até a para ajudar a investir Ligiane, que isso era ela que fazia, né? o O conteúdo. conteúdo, essas coisas, design, era a própria Ligiane que fazia tudo isso. As artes, era frenética. Nossa, eu era... E com uma bebê pequena dentro E de com casa. a Bárbara amamentando, tava tudo certo. E aí a gente investiu em ampliar, né? Investiu na empresa mesmo e começou a contratar pessoas para me ajudarem a multiplicar os meus conteúdos. Daí deu super certo, assim, pessoas maravilhosas passaram, né, pela empresa, contribuíram bastante. E isso fez com que a nossa rede social crescesse muito rapidamente. Porque, veja, eu construí essa rede em setembro de 2019. Então, assim, quando a gente fez 1 ano, eu já tinha 50 mil seguidores super engajados e perguntando sempre sobre o meu curso. Era isso que, pra mim, era o mais interessante. As pessoas estavam sempre perguntando quando seria a próxima turma e quanto era o valor do curso. Sempre, 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 E sempre. foi nesse período que a gente resolveu lançar, em novembro. Foi que E a gente escassez conversou. estava incrível, né, amor? Que a Nossa, gente disse, foi- meu Deus, a gente tem que lançar, que tá demais. E a Foi gente incrível. conversou e resolveu lançar em novembro. E em novembro, a gente fez um investimento de R$ 24.758 Foi. e a gente teve um faturamento de Cara. R$ 147.269. Aí, assim, um E parêntese que a gente fez 6 em 1, né? Não foi 6 em 7. A gente fez 6 em 1 hora. 6 em 1. A gente fez 6 em 1 hora. Foi 6 em 1 hora. Faturamento. Em 1 hora, de Em carrinho 1 hora. aberto. 1 hora. Uma Eu hora. falei Carrinho isso aberto. no Telegram ontem sobre como é que as coisas estão mudando, as referências estão mudando. 7 dias Sim. já é comemorável, mas imagina 1 hora. Nossa, Cara. a gente pirou dentro de casa. A gente ficou louco. Porra, que massa. Porque a gente quando a gente foi pro Fórmula, que eu entendi, lá no Rio de Janeiro, a Lica sempre falava em subir no palco e pegar uma placa. Eu falava, cara, eu vou subir no palco e pegar essa placa. Foi que eu fui entender o que é subir no palco e pegar uma placa. E quando a gente fez o 6 em 1, o 6 em 7 no caso, eu disse que conseguimos. Só que infelizmente a gente tá em pandemia, a gente não conseguiu subir no palco, mas a gente pegou a placa online. Mas né? a gente mandou a placa pra vocês. Mandou, né? Tá aqui, ó. aqui, ó. Olha lá, mostra aí, pega aí. Vamos ver essa eu pegar. plaquinha. Olha só, a gente mandou online. Geralmente, gente, as pessoas, a gente entregava. Eu entregava ao vivo e dava um abraço. Mas é difícil dar abraço no momento. Tá. 6 dígitos em 7 dias. Que massa. É real, né? É real, cara. Foi o último 6 em 7 que vocês fizeram? Não. Vocês já fizeram de novo? Já Já. fizemos de novo. A gente se acostuma, né? Daí a gente fechou o ano, planejou e organizou de novo as coisas, e em janeiro a gente fez o planejamento para fazer novamente o lançamento em fevereiro de 2021 agora. Uhum. Nosso terceiro interno. E nesse lançamento terceiro interno a gente investiu R$
193.834 e retornou 193.237. Uau! E sabe o que eu mais gosto de tudo? Faço isso até de um ponto de vista um pouco mais didático para falar. Primeiro, não é sorte. Não é sorte. É crescimento. Segundo, o que eles fizeram foi a casinha dos 3 porquinhos de tijolo. Porque muita gente chega afobada e demorou para, assim, não foi no 7º lançamento, mas tem um tempo de amadurecimento, tem um aninho aí deles trabalhando, fazendo, acontecendo, acreditando, mas eles fizeram uma boa base. E quando você faz uma boa base, o 6 em 7 tende a ser mais consistente. E de novo, se a gente está imaginando que 2019, segundo as minhas anotações aqui, eles fizeram 27 mil de lançamento, na época do lançamento de semente, em outubro de 2019. Agora, 2021, eles estão começando... Aí, a Bárbara. Ela. Tchau, Bárbara. Oi. Oi, tio Érico! Ai, Bárbara. Quantos anos você tem? Ela vai fazer 3 anos. Que legal, Bárbara. Eu também tenho um filho de 3 anos, chama Liam. Que legal, tá aí. Mas enfim. Diga tchau. Vovó é o poder, não é? Vovó é o poder, né? Licença, rapidinho. Sem problema, vai lá, Rodrigão. Mas assim, mesmo que vocês estão começando 2021 bem diferente, né? Não é com 27, é com 123. Eu tô tentando achar a pergunta. A profecia da Isis está funcionando, né? 7 dígitos. É um produto de 7 dígitos. Esses 7 dígitos será? Será? Sim, eu tenho certeza. Daqui a pouco eu tô vendo vocês na faixa preta. Não, e eu já me vi, eu já me vi no Platinum. Eu faço muita visualização, sabe? Quando eu te conheci, eu falei assim, amor, eu quero ser faixa preta. E não entendi os graus. E aí, quando ele foi consumir a fórmula, que ele começou a sacar um monte de coisa que eu falava, e aí ele disse assim, cara, eu também quero ser faixa preta. E aí eu disse assim, então, é por isso que eu te falava, que a gente ia subir no palco, mas eu quero ser Platinum. Tanto que hoje a gente é Insider, né? Então, assim, o próximo passo... Show! Agora vai ser. Inclusive, estamos preparando uma coisinha muito interessante para o próximo desafio. Se segurem. Tá. Sério mesmo. Vai ser bem diferente. Vai ser bem trabalhoso. Mas a gente acredita que vai valer a pena. Dito tudo isso, eu pergunto a vocês, tem alguma coisa que vocês gostariam de me perguntar que nunca tiveram a oportunidade de fazê-lo diretamente? Certo. Eu queria te perguntar uma coisa que é justamente sobre a minha realidade que eu ainda estou inserida, que é o Serviço Público Federal. Então, hoje eu me divido e eu dou o meu máximo para que eu possa amplificar meus resultados nessa área aí de infoproduto. Mas eu queria que você me dissesse assim, ó, o que você iria me sugerir, né, manter para que eu não perdesse o meu foco e eu conseguisse, mesmo ainda tendo que acumular ali uma situação pontual, né, por um tempo, conseguir fazer tudo que eu tenho que fazer para que os meus resultados continuem aí prosperando, crescendo. Porque às vezes eu fico assim, se eu tivesse 100% nisso, eu fico com essa ideia, sabe? Que eu já poderia ter maximizado ainda mais os nossos resultados, muito embora eu seja super feliz e eu sei que é ali um processo de aprendizado, a gente está sempre aparando arestas, tem sempre o que melhorar, sempre vai ter que melhorar e a gente está sempre disposto. Mas eu tenho essa ideia, sabe? Que se eu tivesse 100% envolvida nisso, eu sei que algumas coisas elas já estariam, sei lá, amplificadas. Ó, então... a verdade é que é mesmo. Se você tivesse 100%, você estaria melhor. Né? Eu sei. Mas ele escreve certo por linhas tortas. E o fato quando a gente está sobre deixa eu tentar achar a palavra. Uma limitação. No seu caso, tempo. Quando a gente bota e tem uma limitação, a gente acaba se fortalecendo mais. Você vai sair disso muito mais produtiva do que ninguém que nunca teve isso. A maioria de nós conseguiria produzir tudo que a gente produz na metade do tempo. Só não tem o incentivo real o bastante. A gente procrastina muito, a gente enrola muito, e é o que é. Então, eu acho que eu vejo isso como um exercício de produtividade no começo, e sim, depois que isso sair do seu negócio, você vai produzir muito mais, com muito mais leveza, inclusive. Sim, nossa, isso é verdade. Muito mais leveza. Então, é um exercício, cara, pode parecer estranho,
mas é um exercício de paciência, né? É um exercício. E a gente, como empreendedor num mundo paralelo, que eu chamo nesse mundo paralelo, a gente isso. perde um pouco da paciência. Porque agora a gente faz R$193 mil investindo 28, que vem do lançamento passado. E se não fizer o 6 em 7, a gente fica às vezes até... Sei lá, se você fizesse 60 mil investindo 28, no mundo real isso é muita grana. Mas a gente perde a paciência, Então, assim, fome de crescimento grande. Tá certo, vocês estão no caminho certo. Mas não esquece de lembrar que tem que ter muita paciência. E no seu caso, você está sendo... Como é que eu já sei? Você está sendo... Resiliente. Resiliente, mais do que isso, você está sendo testado. É a tentação. Vocês são muito católicos, né? Mas não tem aquela parábola que o Jesus sai no meio do negócio e o galera começa a 40 dias e vai sendo tentado. Tem isso. Acho que é isso que você está vivendo agora. Está testando sua paciência, sua consistência. E vai acabar. Acabou para ele, né? Ele ficou o resto. O dele durou 40 dias. O seu pode ser que dure mais. Mas é isso. E se ele foi e saiu de lá, não que você vai se comparar com ele, né? Historicamente é complicado, né? O pai tem um pai diferente que você. Cara. Mas assim, é isso. Você tá na sua jornada do herói. Jornada do herói, exatamente. Você só não tá na parte que você gostaria de estar nesse momento. Mas estou grata, realmente. É isso mesmo que você colocou, é assim fome que de eu tenho trabalhado. Fome de crescimento, porém não confunda, né? Eu falei isso no meu Telegram hoje. Não confunda fome de crescimento com falta de gratidão. O empreendedor ele é ingrato, cara. Ele chega e já vai botando defeito. Na vida dele, tá? Ingrato com ele mesmo. Nunca tá bom, né? A gente tá sempre ali achando que nunca tá bom. E gratidão você deve saber isso, acho que deve saber pelos cursos que você fez. É um músculo, né? Se você não exercitar gratidão 3 vezes por dia, ele atrofia, né? Exato. Mas assim, eu acho que é paciência e gratidão. E fome de crescimento também. Se você conseguir segurar na sua cabeça gratidão e fome de crescimento, você vai longe. Gratidão, fome de crescimento e paciência, você vai longe. Se você tirar um desses pilares, tirar a paciência, você tá candidato a tomar antidepressivo. É verdade. E é engraçado que as pessoas tomam antidepressivo com 6 em 7, sem 6 em 7, com 7 em 7, com 8 em 7. Porque o depressivo, a depressão vem com a expectativa, né? A felicidade é realidade menos expectativa. Às vezes você tá numa realidade muito boa, mas a sua expectativa era o mundo, o reino dos céus lá e tal. E é normal do empreendedor esperar mais, mas toma cuidado para não deixar esperar mais sem ser grato, né? Então é um exercício de vocês, muita paciência, que vocês já têm, demonstraram, devem ter mais do que a maioria de nós que não passamos pelo que vocês passaram. Mas é isso, paciência e fome de crescimento. A gente é muito grato, né, por tudo. Até a gente está praticamente com 1 ano e meio de empresa, né? Trabalhando efetivamente com isso, mesmo com todos os problemas que tivemos, a gente está galgando, está tendo sucesso. A gente é muito grato por tudo. A gente está falando com o Érico Rocha muito antes do que eu tinha profetizado. Subiu no palco, a gente está falando com o Érico, né? Esse que... que massa. E eu sou muito grato por estar... Eu sou muito grato por estar falando com vocês também. Poucas pessoas... Eu lembro que eu vim numa época da minha vida que eu tive um sucesso de carreira, o que quer que seja isso, muito cedo. Eu tinha dinheiro muito cedo. Então, muito cedo, antes dos 30 mesmo. Ganhava em 1 ano o que meu irmão ganhava em 1 mês. Na verdade, ganhava em 1 mês que ele ganhava em 1 ano. Então, assim, dinheiro nunca foi. Mas eu nunca tive a oportunidade de falar com pessoas que eu e a minha equipe, que tem um monte de gente da equipe por trás, eu sou só a vitrine, né? Impactou a vida de verdade, sabe? Olha só, eu sei que a Bárbara vai ter uma vida diferente. Vai. Já tá tendo. Eu acho que ela vai ter uma vida diferente. Eu sei que vocês vão ser mais felizes quando vocês puderem viver onde vocês quiserem, resolver Exatamente. Lapidar os últimos passos dessa jornada. E eu sei que é real. E hoje em dia o nosso sonho ele se tornou possível. A gente só tem a agradecer. Eu, principalmente para minha esposa, e por ter te conhecido. Porque realmente você mudou a nossa vida. Aos trancos e barrancos, hein, Rodrigo?
xingando muito, mas hoje Só gratidão, né, amor? é só gratidão. Você realmente mudou a vida da minha família. Eu sou E a grato. gente está pessoas mudando a vida de muitas pessoas que estão próximos de nós. próximas da gente. E eu sou grato por você ter sido. Em inglês tem uma expressão, algumas expressões em línguas não se traduz. É muito difícil Verdade. de traduzir. Mas tem uma expressão em inglês que chama be a stand. Isso. Stand é o fato de você se levantar. É. Uhum. E lá em inglês você pode ser uma pessoa que está levantada. Uhum. O que significa isso? Traduzindo quem nunca viu aquela foto do tanque de guerra chinês da praça do sei lá onde e o manifestante estava parado. Uhum. Ele acreditava em alguma coisa, o tanque acreditava em outra, mas ele não arredou o pé de lá. Verdade. Ele foi um stand. Eu tô aqui. E, inclusive, foi um stand não violento, tá? Ele não brigou, ele só falou, você pode tirar até o meu corpo e quiçá a minha vida, mas você não tira a minha vontade. Verdade. O meu corpo você pode até ter. Tem uma frase do Gandhi, né? Também fala isso no filme. Grande líder, mais um líder político na época, né? Ele queria libertar a Índia. Ele falou assim, cara, ele pode ter até meu corpo. Pode ter meu corpo. Mas não vai ter minha alma. Uhum. A minha alma não tem como ele tirar de mim. E assim, foi interessante que nessa sua jornada eu vejo muito isso em você. E queria te reconhecer por isso. Porque você falou assim, cara, você pode ter até meu corpo, mas minha alma você não vai ter. É isso mesmo. E você foi um stand para essa mudança na vida da sua família, né? Mudança para o empreendedorismo, né? Do serviço público ao empreendedorismo. Você foi um stand e vai continuar sendo. Vou continuar sendo. E ele podia ter até seu corpo, mas sua alma não. Tava bem claro. Exato. Isso, né? Show de bola, gente. Obrigado demais. Gratidão, pela participação. Érico. Que agradece, É muito Érico. inspirador conversar com vocês. Parabéns. Obrigada. Obrigado, Obrigada. Érico. Obrigado por tudo. Um forte abraço. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. tchau.